Nós começamos esta edição indo direto a Brasília, onde o Tribunal Superior Eleitoral retomou hoje o julgamento do processo que pode cassar a chapa Dilma Temer. Vamos conversar com a repórter Larissa Graciano, que acompanha a discussão desde cedo e traz as informações. Boa tarde, Larissa. Oi, Flávia. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A sessão foi retomada hoje pela manhã. Foi uma sessão tranquila, sem grandes embates, alguns momentos de provocação entre o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, e o ministro relator Herman Benjamin. Ontem, a sessão começou às 7 horas da noite e os ministros analisaram 4 preliminares, que são pedidos da defesa e que esses pedidos poderiam modificar totalmente o cenário do julgamento. Dentre essas 4 preliminares de ontem, foram rejeitados pedidos que alegavam a impossibilidade do TSE julgar presidente da República. Também pediram para extinguir 2 de 3 ações. Outro argumento também é que o objeto da ação foi perdido por conta da cassação da presidente Dilma Rousseff no ano passado, por conta do impeachment da presidente Dilma Rousseff, e também a ordem das testemunhas. Vamos ver na reportagem. A sessão começou com a leitura do resumo do processo, feito pelo ministro relator Herman Benjamin. Mas a polêmica girou em torno da possibilidade de usar depoimentos colhidos na Lava Jato depois que o processo foi instaurado, no final de 2014. O relator defendeu que o tribunal não pode fechar os olhos para as informações. O próprio sentido mesmo desse julgamento, que não é apenas de impor sanções a candidatos, mas indicar rumos para o direito eleitoral e para a própria justiça eleitoral no nosso país. O PSDB, autor do processo, alegou abuso de poder econômico pela então presidente Dilma Rousseff. Na sessão de ontem, o advogado voltou a defender a cassação da chapa. Infelizmente, ela sabia, inclusive, que recursos que estavam sendo utilizados para pagamento de sua campanha eleitoral, de seu marqueteiro, eram recursos de Caixa 2. Nos montantes que foram praticados, revelam uma impossibilidade de qualquer outro candidato poder fazer face a esse candidato que se beneficia dessa situação. A defesa de Dilma negou qualquer irregularidade e disse que as informações trazidas por delatores depois de 2014 não devem ser usadas. Em relação ao processo original, daquelas acusações feitas pelo PSDB, não há nenhuma acusação que pare de pé e que possa levar à condenação da chapa Dilma Temer. Já a defesa do presidente Michel Temer sustentou que a campanha do PMDB não tem relação com os pagamentos suspeitos e pediu a manutenção dos direitos de Temer. Quem não praticou a conduta não pode ser apenado com base no princípio constitucional da individualização da pena. Portanto, em relação ao presidente Michel Temer, de igual sorte, o processo deve também ser julgado improcedente. O vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, defendeu a cassação da chapa. A sessão foi suspensa para que continuasse na quarta-feira com a discussão de questões preliminares. Flávia, hoje pela manhã os ministros escutaram, durante toda essa manhã, o ministro Herman Benjamin, ele que estava lendo o seu voto, juntamente com as preliminares que ficaram para hoje. E por que ele estava lendo hoje esse voto junto com as preliminares? Porque, segundo ele, essas preliminares se confundiam com o mérito do voto de Benjamin. Vocês vão acompanhar, a gente vai colocar para vocês também, o momento em que, dessa sessão hoje de manhã, em que os ministros estavam ouvindo o ministro Herman Benjamin, enquanto eles estavam discutindo essas preliminares que pediam o quê? A exclusão dos depoimentos feitos pela Odebrecht em delação premiada. Mas o ministro Herman Benjamin defendeu a manutenção do conteúdo dessas delações. Até o momento, ele rejeitou uma que pediu o afastamento das delações da Odebrecht sobre o argumento de cerceamento da defesa. A segunda preliminar rejeitada é sobre a nulidade do processo por conta dos vazamentos também das delações da Odebrecht. E a última sobre o chamado alargamento da causa pelo relator, que, segundo a defesa, os fatos trazidos por essas delações não estavam na petição inicial do PSDB. Mas o ministro Herman Benjamin enfatizou diversas vezes hoje pela manhã que todas as suas decisões se basearam nessas petições iniciais feitas pelo PSDB. Vamos ver agora um trecho do que falou o ministro Herman Benjamin hoje de manhã durante essa sessão.
A divulgação de informações sigilosas por vazamentos ilegais é, obviamente, algo gravíssimo, que deve ser alvo de profunda investigação pelas autoridades competentes. O reconhecimento da gravidade e da ilicitude do vazamento não autoriza, contudo, que se chegue à conclusão de que sua ocorrência contamina a validade da prova e de seus desdobramentos.